Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Tudo bonzinho, tudo bom danado? Pessoal, aula rápida aqui sobre jurisdição constitucional. A gente vai entender o que é que significa essa expressão jurisdição constitucional e ela é importantíssima para que a gente possa compreender corretamente o direito constitucional como um todo, tá certo? Antes de passar a aula em si, eu vou deixar aquele meu pedido de coração. Eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal, que você vai curtir esse vídeo, deixar o seu joinha e que você vai ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo, tá bom? Certo, vamos lá. Jurisdição constitucional. O que é isso então? Pessoal, jurisdição constitucional é uma expressão meio problemática porque ela decorre da junção de duas palavras que já são problemáticas em si. Ela vem da junção de jurisdição com constitucional, que vem de Constituição. Jurisdição é uma palavra polissêmica, ela pode ter muitos sentidos e ela é, via de regra, problematizada, muito problematizada pelos processualistas. E Constituição, então, misericórdia. Você já sabe, você deve lembrar muito bem que a Constituição pode ser pensada em seu sentido formal, normativo, material, político e Deus tome de conta do tanto de sentido que Constituição pode ter. Então, quando a gente junta jurisdição com Constituição, a gente junta a complicação das duas palavras numa expressão. Mas fique tranquilo, não se aperreie não, que a gente vai entender direitinho o que é que significa jurisdição constitucional. Para isso, pessoal, a gente vai começar entendendo o que é jurisdição. E aqui eu trago 3 citações para vocês. A primeira é do Chiovenda, processualista italiano. O Chiovenda vai dizer que pode definir-se a jurisdição como a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la praticamente efetiva. Texto bom danado, bonito danado, você pode até não entender, mas você percebe que o negócio é profundo, é bacana. Outro italiano, Francesco Carnelutti, nosso querido Chiquinho. Chiquinho vai dizer que a jurisdição é uma função de busca da justa composição da lide. E aí, para a gente encerrar, a gente coloca um conceito aqui do nosso querido Pontes de Miranda, um dos maiores juristas que o mundo já viu. Pontes de Miranda vai dizer que o sentido exato de jurisdição é o de poder dizer o direito. E o Pontes de Miranda vai nos lembrar, pessoal, que nem sempre o entendimento foi esse. Na Idade Média, o sentido de jurisdição era um sentido muito próximo do de poder público. Então você falava em jurisdição, você estava se referindo ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Era uma palavra que tinha um sentido muito próximo do que a gente entende hoje por poder público. E o Pontes de Miranda nos explica, que o sentido mais exato na atualidade é esse de poder dizer o direito. E esse poder, ele é atribuído, não exclusivamente, claro, mas ele é atribuído fortemente ao poder judiciário, tá bom? Que vai aplicar a lei no caso concreto, dirimindo conflitos. E com isso a gente consegue ter uma noção do que é jurisdição e, de certa forma, a gente tenta conciliar esses 3 conceitos que foram colocados aí. Entendendo mais ou menos o que é jurisdição, ou tendo pelo menos uma noção do que é jurisdição, é uma palavra que já foi utilizada num sentido quase que idêntico ao que a gente usa hoje para poder público, ou até mesmo para soberania, talvez, com o desenvolvimento do Estado moderno, com as transformações do Estado moderno, e aí vem tripartição de poderes, aquilo tudo que a gente já estudou. A jurisdição, ela vai se referir, ela vai ser mais utilizada quando a gente está falando da função jurisdicional do Estado, quando a gente está falando dos órgãos judiciários, tá bom? E aí nós temos condições agora de chegar na expressão jurisdição constitucional. Pessoal, eu trago aqui 2 citações do Valber Agra. E eu acabei de ver que o negócio ficou meio desconfigurado aqui. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Bom, vou diminuir aqui a minha câmera, que eu acho que dá certo. Pronto, vou ficar miudinho aqui no cantinho. Pessoal, o professor Valber Agra, constitucionalista, que acabou migrando mais para o direito eleitoral, acho que ele está ganhando mais dinheiro hoje com direito eleitoral do que com constitucional,
Ele vai dizer que a jurisdição constitucional é a função estatal que tem a missão de concretizar os mandamentos contidos na Constituição, fazendo com que as estruturas normativas abstratas possam normatizar a realidade fática. E observa que ele usa um conceito meio amplo de jurisdição constitucional. Ele não consigna ao judiciário em si. Em outra passagem, isso é da tese de doutorado dele, tá certo? Ele vai dizer que, de forma esquemática, podemos dizer que a jurisdição constitucional compreende as seguintes atividades: a. Proteção e garantia de concretização dos direitos fundamentais. B. Controle de constitucionalidade das normas e atos normativos. C. Controle e fiscalização do sistema eleitoral, englobando os institutos da democracia participativa, como o plebiscito e o referendo, com o escopo de velar pela lisura das eleições. D. Funcionamento como instância judiciária para assegurar o equilíbrio federativo, solucionando os litígios entre os entes componentes do Estado. E. Demarcação dos limites de incidência das competências dos entes federativos. F. Controle dos poderes públicos para que eles possam atuar com eficiência e atender ao bem comum da sociedade. E aqui, basicamente, tudo é, portanto, jurisdição constitucional nesse entendimento amplo do professor Valbeagra. Isso está errado? Não, isso está certo. Só que, para os fins do nosso estudo aqui, a gente vai dar um fechamento um pouco maior, a gente vai dar uma delimitação um pouco maior ao sentido de jurisdição constitucional. Então a gente vai pegar aqueles conceitos que a gente viu lá dos processualistas, do Carnelutti, do Chiovenda e do Pontes e Miranda, que atuam em todas as áreas do direito, e a gente vai pegar essa noção de jurisdição constitucional do professor Valber e a gente vai dar um fechamento no seguinte sentido: a jurisdição constitucional pode ser compreendida como o poder de assegurar a força normativa da Constituição quando exercido pelo Poder Judiciário. Então a gente vai utilizar a jurisdição constitucional, pessoal, pensando na perspectiva da aplicação, da realização da Constituição pelo Poder Judiciário. E aí, nesse momento, você me pergunta, né? Você coloca aquela pergunta: mas, Pablo, não é só o Judiciário que faz isso? Não é o STF que é o guardião da Constituição e o STF é o órgão da cúpula do Poder Judiciário, então é o Judiciário que faz isso mesmo. No Brasil a gente é muito acostumado a pensar assim, pessoal, mas nem sempre as coisas foram assim e não necessariamente elas serão sempre dessa forma. E aqui a gente retoma aquilo que a gente já estudou do debate entre Kelsen e o Carl Schmitt, não é? Então, de um lado a gente tem o Kelsen com a sua concepção normativista de Constituição, e do outro lado a gente tem o Carl Schmitt com a sua noção de Constituição política, como decisão política fundamental. Vale lembrar que, para o Hans Kelsen, a Constituição é norma. Uma norma que tem como finalidade limitar juridicamente o exercício do poder, mas é norma. E a função da jurisdição constitucional para Kelsen vai estar muito ligada a essa efetividade da norma superior, que é a Constituição. Kelsen, quando ele fala em controle de constitucionalidade, por exemplo, ele está muito preocupado na compatibilidade entre a lei e a Constituição. Ele está muito preocupado com a não produção de leis inconstitucionais e com a retirada das leis inconstitucionais do ordenamento jurídico. E aí vem aquela tese, aquela ideia do Tribunal Constitucional como legislador negativo, que muita gente acha que foi o Kelsen que inventou, e na verdade não foi. A gente vai ver em outras aulas aí que o controle concentrado de constitucionalidade na verdade nasceu nas Américas, e mais especificamente na América Latina. Mas o Kelsen acabou sendo o grande teorizador e ficou com o mérito do negócio, certo? Mas a Constituição, para Kelsen, a gente sabe que é norma. Para o Carl Schmitt, a Constituição é a decisão política fundamental de um povo em um determinado momento histórico. E isso vai ter umas consequências muito interessantes na teoria do direito do Carl Schmitt, porque ele vai considerar o chefe de Estado enquanto um poder neutro. Essa é uma ideia que ele vai herdar do Benjamin Constant e, baseado nisso, ele vai defender que o guardião da Constituição não é um tribunal constitucional, como queria o Kelsen. O guardião da Constituição é o Führer. E aqui eu abro um parênteses para mandar um beijo para meu querido amigo Miguel. Miguel, você não sabe como eu ensaiei essa pronúncia em alemão, Führer, na frente do espelho.
deve ter ficado horrível, deve estar todo errado, mas que eu ensaiei, viu? Pode até não ter dado certo, mas eu ensaiei o negócio. Certo? Miguelito, um abraço. Vamos dar sequência na nossa aula. Pessoal, então nós temos essas duas concepções antagônicas, sendo que para o Schmitt não se tratava de uma preocupação com a inconstitucionalidade em si, mas de assegurar essa decisão política fundamental. Aqui no Brasil a gente sofre uma influência muito grande do Kelsen, e a gente acaba incorporando as ideias do Kelsen. Não significa que a gente não teve influência do Schmitt, mas a gente acaba adotando muito profundamente a concepção kelseniana. E creio eu que é a partir daí que a gente acaba dando esse fechamento da jurisdição constitucional como essa afirmação da Constituição pelo Poder Judiciário, essa afirmação e realização da normatividade constitucional pelo Poder Judiciário. Não significa que seja apenas o Poder Judiciário, nós vamos estudar aí no futuro que o Legislativo e o Executivo no Brasil também realizam controle de constitucionalidade. Olha só que interessante. Mas o Judiciário acaba tendo uma relevância muito grande nesse papel de afirmar a normatividade da Constituição, regulamentando situações concretas e também retirando do ordenamento normas que sejam incompatíveis com a Constituição. E para o nosso estudo nas próximas aulas, vai ser muito importante essa noção de jurisdição constitucional e a correlação que ela pode ter com os direitos fundamentais e com o controle de constitucionalidade das leis. Eu já vou antecipar para vocês que jurisdição constitucional não é apenas controle de constitucionalidade. Jurisdição constitucional seria como se fosse um gênero, um grupo maior, dentro do qual está o controle de constitucionalidade. E fica aí a reflexão para casa, fica aí para vocês pensarem qual é a relação entre jurisdição constitucional, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Bom, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Quero que vocês guardem essa noção de jurisdição constitucional enquanto realização da Constituição, afirmação da supremacia constitucional pelos órgãos do Poder Judiciário. Encerramos por aqui. Eu espero sinceramente que vocês estejam gostando. Beijo no coração.